o nome do Senhor, porque a Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Você que tem a Bíblia, a Palavra de Deus, vamos abri-la. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo de número 5 até o versículo 10. Amém? Vamos ler? Diz assim, olha, mas o capítulo 2, versículo 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Graças a Deus. Por favor, os irmãos poder assentar. Irmãos, nós estamos hoje numa data tão especial. Nós estamos numa data em que se comemora a Páscoa, um domingo de Páscoa. E houve um desejo no nosso coração para que nós também pudéssemos estar realizando a ceia do Senhor neste dia. E eu sei que nós vamos aprender alguma coisa aqui que vai tocar profundamente na nossa vida. Porque muitas vezes, como diz a própria palavra em Deus, em parte nós conhecemos e parte nós não conhecemos. Mas quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, nós somos edificados, tocados, fortalecidos e capacitados pelo seu poderoso e precioso Espírito Santo. O que eu queria meditar com vocês aqui hoje é que essa data que estamos comemorando hoje, Páscoa, esta data ela teve início há 3.500 anos atrás. Êxodo, capítulo 12, o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 13. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 13. Está escrito assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O versículo 14 diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor.
nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Aí diz aqui: 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Agora, o que chama a atenção aqui, no versículo 21, diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará por ela, passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Isso aconteceu quando o povo estava no Egito. Essa foi um dia que o Senhor disse: isso ficará na vossa memória. Isso vocês ensinarão às suas gerações e às suas descendências, para que eles possam celebrar este dia, porque dia de festa será para Israel. E aquele dia foi um dia que aconteceram tantas coisas, porque naquele dia eles, conforme a ordem do Senhor, eles mataram aquele cordeiro, e eles assinalaram os umbrais das portas, as vergas das portas, e enquanto eles comiam o pão sem o fermento, enquanto eles bebiam aquela taça de vinho, enquanto eles estavam ali já com as suas roupas, calçados, vestidos, com todas as suas bagagens, as suas mudanças já todas preparadas, porque o Senhor disse: hoje eu vos tirarei da terra do Egito. E aquele dia Deus tirou o povo com um braço forte. Não somente eles viram que o Egito foi visitado por um destruidor, e o destruidor, quando passou e chegou diante da casa de um dos filhos de Israel e viu aquele sangue que estava na verga daquela porta, o destruidor não teve poder para entrar, ou não foi permitido a ele entrar e trazer nenhum tipo de dano e nem de sofrimento para aqueles que estavam dentro daquela casa. Aquele dia o Senhor libertou o seu povo. Naquele dia os filhos de Israel viu quando Faraó manda chamar Moisés e diz: Moisés, pega este povo e vai embora desta terra. Aquele dia eles viram quando o Senhor disse para Moisés: peça para que o povo vá na casa dos egípcios e peçam para eles ouro e prata, porque todos aqueles que são derrotados, eles perdem os seus despojos para aqueles que o venceu. E aquele dia foi um dia de vitória, foi um dia de conquista para os filhos de Israel. E quando eles saíram daquela terra e eles chegaram diante do Mar Vermelho, e a fúria, o Senhor ainda endurece o coração de Faraó, para que Faraó faça ainda a última perseguição da história aos filhos de Israel. E ali o Senhor fez, diante dos olhos de todos, o Mar Vermelho se abrir,
E o povo passou por dentro daquele mar que se abriu em terra seca. O Senhor abriu um caminho no mar para aquele povo passar. E do outro lado, o povo assistiu quando o exército de Faraó entrou dentro daquele corredor que o Senhor tinha aberto no meio do mar, aquele caminho. E as águas do mar se fecharam, e todo o exército foi derrotado diante dos olhos dos filhos de Israel. Miriam tocou um pandeiro, cantou, louvou, adorou, dançou o Senhor, e diz que todas as mulheres foram contagiadas com aquele louvor, com aquela alegria, e também passaram a adorar ao Senhor e a glorificar o nome do Senhor. Foi um dia de festa, um dia que o Senhor disse: isso ficará marcado na vossa mente, no vosso coração, para que vocês possam passar isso para a sua geração, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, para que eles também conheçam o Deus que vocês creem e o Deus que vocês servem. E ali começa então todos os anos aquele cerimonial, aquela festividade para os filhos de Israel. E todos os anos eles adoravam, todos os anos eles traziam a sua memória, todos os anos eles ensinavam os seus filhos o que tinha acontecido. E isso, de Moisés até Jesus Cristo, foram 1500 anos. Em 1500 anos, essa festa apenas foi uma festa judaica, para o povo judeu, para os filhos de Israel. Por quê? Porque eles celebravam a libertação que o seu povo teve do cativeiro do Egito, das garras de Faraó. Mas a partir de Jesus, essa festividade também passou a ser não somente para os filhos de Israel, mas para todos aqueles que se fizeram filhos de Deus, porque foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque naquela noite o Senhor Jesus disse, está lá registrado por Lucas, Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas traz esse registro, quando fala que o Senhor Jesus participa da Páscoa com os seus discípulos. Jesus, como judeu, celebrou a Páscoa como os judeus celebram. Comeu o cordeiro com eles, os pães asmos, tudo conforme a tradição judaica, celebrando e comemorando esta festividade do povo judeu. Mas quando chega aqui em Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7, diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus já tinha comido a Páscoa
outras vezes com os seus discípulos. Mas naquele dia, o Senhor Jesus disse: desejei muito. Na corrigida atualizada, ela fala ainda uma outra palavra que é interessante aí. Como está? Capítulo 22, versículo 15. Disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa. Por quê? Porque em 1500 anos eles tomavam o cálice chamado cálice de Elias, e eles diziam que vem o Elias e nos mostra o Messias. Mas o Senhor Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos: Elias já veio. O espírito de Elias estava sobre João Batista, porque João Batista apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então Jesus tomou o cálice, tendo comido a Páscoa, celebrado todo o cerimonial e o ritual festivo do judaísmo judaico. Jesus dá uma iniciação a uma nova etapa da vida cristã. Ele tomou o pão e ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente ele tomou o cálice e disse: hoje vocês vão beber desse cálice, porque este é o cálice da nova aliança que Deus está fazendo com vocês através do meu sangue, o meu sangue que é derramado por vocês. A partir de então, nós também passamos a celebrar juntamente com os judeus. Eles celebram o seu livramento, a sua saída do Egito, e nós celebramos a nossa saída do mundo, do pecado. Eles foram libertos da pessoa de Faraó, que para nós figura Satanás. O Egito para nós, que escravizava aquele povo, para nós é um símbolo daquilo que nós acreditamos ser um mundo de trevas, de julgo, de maldição, em qual nós estávamos por debaixo. Mas eu quero ir um pouco além ainda, porque nós estamos hoje nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Por que nós estamos na mesma condição? Porque aqui Pedro está dizendo assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não fomos tirados do Egito para caminharmos para uma terra chamada Canaã, mas nós fomos retirados das trevas para a maravilhosa luz, e para que fôssemos profetas e anunciadores dessa luz. E quando ele diz nação santa, porque somente a nação de Israel poderia celebrar a Páscoa, mas hoje todo aquele que crê no Filho de Deus, ele disse: ainda que esteja morto, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. E nós estamos hoje anunciando e celebrando que aquele que morreu, aquele que entregou a sua vida e derramou o seu sangue pelos nossos pecados, nós estamos aqui para anunciar que a morte não o deteve. Sabe por quê? Você vai entender isso hoje. Quando o Senhor disse para os judeus: vocês celebrem a Páscoa, e nesta Páscoa que vocês celebrarem, vocês não colocarão o pão fermentado, mas o pão sem fermento, porque o fermento ele adultera. Você pega a farinha e coloca o fermento, ele estufa, ele enche, ele cresce, ele aumenta.
e ele adultera o estado original. Então o Senhor queria que aquilo fosse colocado como estado original, ou seja, o homem segundo o coração de Deus, não o homem modificado, adulterado, modificado pelo Espírito do Senhor, não pelo pecado, pela iniquidade, mas aquele que passou a ser a redenção, aquele que passou a ser redimido, alcançado, comprado, remido, purificado pelo sangue do Cordeiro. Nós queremos entender o seguinte, que quando o povo saiu do Egito, o dia da Páscoa dos judeus, eles caminharam e foram para o Monte Sinai. E quando completaram 50 anos, 50 dias, que o povo tinha saído do Egito, o Senhor deu a eles os 10 mandamentos. O Senhor estava mais do que tirando um povo do Egito. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Deus queria mais do que tirar o seu povo do Egito. Deus precisava tirar o Egito do povo. Porque esse povo viveu por 430 anos, e ali eles aprenderam os costumes, ali eles aprenderam o sistema dos egípcios, e tinha muitas coisas que eles faziam porque viram e aprenderam com os egípcios, mas eram coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. E o Senhor então queria tirar não somente o povo do Egito, mas agora Deus tinha que tirar o Egito que estava dentro do coração daquele povo. Então o Senhor leva para o seu monte, para o Monte Sinai, porque ali o Senhor ia dar a sua palavra, os seus mandamentos e os seus estatutos para este povo. O que eu quero dizer para vocês é que o Senhor nos tirou, não nos libertou das trevas, mas para que continuássemos ainda a viver em trevas. Mas aqui Pedro diz, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a luz do Senhor, nós temos que entender, Salmo 119, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós não podemos estar nesta luz, não podemos estar diante da luz do Senhor, se primeiramente Ele não estiver em nós, e as suas palavras estiverem no nosso coração. Entenda o que eu vou dizer. Quando o Senhor Deus tirou o povo do Egito e levou para este lugar, o Senhor não só deu a eles os mandamentos, mas o Senhor deu a eles a construção de um tabernáculo. E este tabernáculo era uma área cercada, tinha cercas e tinha uma porta para que se entrasse. O tabernáculo ficava dentro daquela cerca, daquele fechado. Era totalmente fechado. Montavam madeiras e fechavam. E apenas tinha uma porta, uma única porta que entrava, que saía, que quando você chegava, você entrava para vir no tabernáculo. Aquela porta que era a porta que você entrava para um lugar chamado o átrio, ou o pátio. E quando você passava por aquela porta, a primeira coisa que você se deparava era com um altar de sacrifícios, aonde trazia a oferta de expiação de pecado para ser colocada no altar. Aquela porta primeira era chamada de o caminho. E quando as pessoas vinham, entravam, passavam por aquela porta que se chamava o caminho, eles se davam diante de um altar. E aquele altar trazia-se um animal para ser sacrificado, imolado, porque tinha que ter o sacrifício para expiação de pecados. Então, todas as pessoas, os filhos de Israel, tinham acesso àquele lugar e traziam as suas ofertas para que os filhos dos levitas
os levitas pudessem pegar aquela oferta de expiação de pecado e queimá-la no altar. E ele passava aquele sangue, esborrifava nas pessoas e remia os seus pecados. Depois, para que a pessoa pudesse continuar, até ali era para as pessoas, filhos de Israel. Mas os filhos, os levitas, aqueles que tinham acesso ao lugar chamado santo, lugar santo, ele tinha que continuar. Ele passava pela porta, ele passava pelo altar do sacrifício, e ele, antes de ele entrar na segunda porta, ele tinha ali uma pia, que ele tinha que lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Era um procedimento, e se ele não fizesse isso, não passasse pelo sacrifício, e não passasse e não se lavasse, e ele entrasse ali dentro, ele podia morrer ali dentro. Por quê? Porque ele estava descumprindo a ordem que o Senhor tinha estabelecido. E por que o Senhor estabeleceu essa ordem? Porque mais para frente, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio para ser sacrifício, e quando nós entramos na presença do Senhor, não tem como nós entrarmos se nós não tivermos com um sacrifício. E esse sacrifício não é meu nem seu, mas é o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. E depois nós passamos. Eu não poderia passar, nem você, a não ser que nós pertencemos à tribo de Levi, aos levitas. Mas os levitas, os sacerdotes, eles iam avante, e passavam por aquela pia, e lavavam, e se limpavam. E Jesus disse: vós têm sido limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu quero dizer que a palavra do Senhor nos limpa. Ela nos limpa para que possamos ter acesso a um lugar mais excelente. Um lugar que não era qualquer pessoa que pudesse entrar, a não ser que ele fosse sacerdote. Não era para qualquer filho. Os filhos de Naftali, da tribo de Naftali, de Dan, de Judá e outras tribos, mas não podiam entrar, somente os filhos de Levi. Mas aqui Pedro está dizendo assim: vós sois geração eleita e sacerdócio real. Vocês são nação santa, povo adquirido, que o Senhor diz assim: quando você tiver o sangue de Jesus, quando você estiver lavado e limpo pelo sangue da cruz, e quando a palavra do Senhor te limpar, te purificar, você tem acesso a um lugar chamado santo, ou lugar santíssimo, lugar santo. Então, quando você entra naquela segunda porta, aquela segunda porta tinha um nome também, que chamava a verdade. E quando as pessoas passavam por aquela porta chamada verdade, existiam três coisas importantes dentro daquele tabernáculo. Um castiçal chamado candelabro. E ali ele tinha uma representação, tudo ali representava Jesus. O altar do sacrifício, o sacrifício de Jesus. A palavra que ele veio trazer: quem recebe a mim, recebe ao Pai, e quem ouve a mim, ouve ao Pai, porque eu e o Pai somos um. E João disse: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E quando passa pela segunda porta, o candelabro: eu sou a luz do mundo. E ali tinha uma luz que acendia e clareava aquele lugar. Do outro lado existia um altar, uma mesa com os pães da preposição. E aqueles pães também tinham um significado. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E daí existia um altar, o altar do incensário, aonde o sumo sacerdote queimava um incensário, que significa intercessão, intercedendo pelo povo. E Jesus, ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, apresentando as nossas necessidades, as nossas aflições, os nossos problemas. Onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei no meio de vocês. O Senhor habita no meio do seu povo. Mas existia uma terceira porta, porque havia um véu.
E aquele véu separava o lugar santo do lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que era considerada a presença do Senhor. Quem está prestando atenção? Porque é para lá que o Senhor te chamou, é para lá que o Senhor te deseja. E ali uma vez por ano o sumo sacerdote entrava, e ele só tinha acesso e só podia ser aceito se ele entrasse também com sangue, com uma oferta de sangue que ele colocava no propiciatório. Era o lugar de colocar o sacrifício. E ali tinha uma terceira porta naquele véu, entre o véu que separava o sumo sacerdote e apartava para entrar. E aquela terceira porta chamava-se vida. Era o lugar onde o sumo sacerdote entrava e apresentava aquele sangue. Ele espargia 7 vezes sobre o propiciatório. E o Senhor descia ali e recebia. E o Senhor trazia aceitação para o povo. E quando ele saía dali, ele dizia ao povo: o Senhor aceitou vocês como povo. O Senhor aceitou vocês como nação, como povo. Ele diz: vós sois os meus filhos e eu sou o seu Deus. Vocês são o meu povo e eu sou o Senhor teu Deus. E ali o sumo sacerdote abençoava o povo, levantava a sua mão e abençoava e profetizava sobre o povo, e todas as pessoas eram abençoadas, recebiam o perdão, recebiam a bênção do Senhor. O que eu quero dizer? Que Pedro, conhecedor de todas essas coisas, ele disse assim: vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo. Ele não está dizendo para os filhos de Israel e para o povo de Israel, mas está dizendo aqueles que não eram povo. Que ele está falando para mim, está falando para você, está falando para grego, romano, gentio e todos aqueles que creem no nome do Senhor. Agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia do Senhor. Por que está dizendo isso? Por que Pedro chega a essa conclusão? Pedro chega a essa conclusão porque ele mesmo, com os seus ouvidos, ele ouviu o Senhor Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a porta que entra para o sacrifício, a porta que entra para o lugar santo, onde está o pão que você alimenta, onde está a luz, que você vai ser a luz do mundo. E mais do que isso, eu sou a vida, eu sou a porta, e aquele que passar por mim, esse entrará, disse o Senhor Jesus. Entrar significa entrar no santuário, no santo dos santos, ou no lugar santíssimo, onde está a presença do Senhor, onde você possa estar diante do Senhor e receber a presença do Todo-Poderoso. Aonde existia um véu que separava, mas quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que aquele véu se rasgou. Significa que a porta da vida, que seria uma porta tão estreita que passava uma única pessoa, que era o sumo sacerdote, o Senhor disse: agora eu vou alargar essa porta e eu vou rasgar essa porta. Por quê? Porque milhares e milhares e milhares de pessoas passarão por essa porta para chegarem na presença de Deus e estarem diante da intimidade com o Pai. Pedro não tinha dúvida. O véu foi rasgado, a porta está aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele quer dizer assim, o tabernáculo era a pessoa dele, tudo que tinha ali se referia a Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só o sumo sacerdote podia chegar na presença uma vez por ano, mas hoje você pode chegar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Quando você desejar estar na presença do Senhor, a porta está aberta, o caminho, a verdade e a vida, e as portas que levam o homem para Deus. Você não era
nação eleita, mas agora vocês são nação eleita. Vocês não eram povo escolhido, mas agora vocês são povo escolhido. Vocês que em tempo não eram povo, mas agora se tornaram povo, nação, povo escolhido, sacerdócio real, para entrar na presença do Senhor, para estar diante da face do Todo-Poderoso. Hoje nós temos que comemorar. Hoje nós temos que comemorar, sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. E sabe por que Ele ressuscitou? Porque quando Ele pegou aquele pão que para os judeus era tão sagrado, um pão que não tinha fermento, um pão que durante 1500 anos eles comeram aquele pão, porque o Senhor ordena para que se coma desse pão, um pão sem fermento, um pão sem ser levedado, um povo que não foi adulterado. O pecado, Ele se fez homem, mas Ele não tem a semente de homem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Deus conosco. Irmãos, Jesus, Ele ressuscitou, sabe por quê? Porque a morte não o deteve. Por quê? Porque a morte, ela tem poder sobre o pecado, e aquele que não cometeu o pecado, a morte não poderia segurá-lo, a sepultura não poderia segurá-lo, nada poderia detê-lo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E todo aquele que comer deste pão e não discernir o pão, o corpo do Senhor, será culpado. Nós temos que comer e temos que discernir o corpo. Nós temos que discernir o corpo do Senhor. Por quê? Porque Jesus pegou aquele pão. Não era um pão normal que eles comiam, um pão levedado, fermentado, mas era um pão especial, um pão que não tinha fermento. Ele disse: este é o meu corpo. Significa um corpo perfeito. Se for pegar o nosso corpo e para representar aqui, eu vou pôr um pão representando o meu corpo, nós temos que pegar um pão sovado, um pão caseiro, um pão que cresceu, pusemos fermento nele, ele cresceu. Por quê? Porque esse pão vai representar eu, representar você, representar cada um de nós. Mas quando Jesus tomou aquele pão, Ele disse: este é o meu corpo, um corpo que está santificado, perfeito aos olhos de Deus. Sabe por quê? Não existe pecado, não existe iniquidade. Este é o meu filho amado, e nele eu me comprazo, nele está o meu prazer. Vamos colocar de pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. O Senhor te leva hoje para a parte mais santa. É onde está a sua presença. É onde está a presença do Senhor. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Passe por essa porta. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, tenha hoje. Passe pela porta do caminho. Passe pela cruz, pelo sacrifício. Depois vá em direção da água que vai te lavar, do batismo nas águas.
a palavra sendo oficializada no seu coração. Abra o seu coração. Prepare-se para você passar pela segunda porta. Quando a palavra for consolidada no seu coração, você passa pela porta da verdade. Ele disse: clama a mim, e eu vou te responder coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Você vai entender que esta luz está em você. E o Senhor disse: agora vocês serão a luz do mundo. O pão da preposição. O pão da preposição. Quem comesse aquele pão morreria. Mas quando Davi entrou e comeu aquele pão, o Senhor permitiu que ele tivesse acesso e comesse daquele pão. E Davi não morreu. Pelo contrário, aquele pão sustentou ele e lhe deu vida para vencer os seus inimigos. Assim é o pão que o Senhor deseja que você se alimente hoje. Não vai te trazer morte, mas pelo contrário, vai te dar forças e vida para você vencer todas as suas opressões. Prepare-se, porque tem mais. Com Cristo tem mais. Com Jesus tem mais. Muitos desejaram conhecer por dentro como era e não puderam. Muitos não conseguiram entrar dentro porque não eram da tribo de Levi. Mas todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro têm acesso a entrar nesta porta, a entrar no santuário, e mais do que isso, atravessar a porta da vida e entrar na presença do Todo-Poderoso. Clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor. Poderoso Deus, Pai Celestial, bendito é o nome do Senhor, ó Deus de poder, de graça e de misericórdia. Ó Deus em cuja presença nós estamos, estende agora as tuas mãos e traz agora a tua bênção, a tua unção, a tua virtude. Oh Senhor, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E em Cristo nós podemos atravessar todas essas três portas e chegarmos no Santo do Santo, onde está a presença do Senhor, aonde Ele manifesta a sua Shekinah, a sua glória, a sua presença. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora e traz a tua unção, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia e o teu precioso e poderoso Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Ele é maravilhoso. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Jesus tomou o cálice. Tem as 4 taças, mas tem a 5ª. E tomou o cálice. Beba desta taça. Beba dela, todos vós. Você vai participar. Segura o pão na sua mão, segura o cálice na sua mão, e nós vamos todos juntos participarmos. Deixa o Senhor tocar a sua vida, encher o seu coração e fazer coisa nova. Quando você pegar este pão, eu quero que você examine esse pão e veja como ele é diferente. E se você olhar para ele e falar: por que esse pão é diferente? Pode pegar. Por que esse pão? Porque esse pão é especial.
porque ele representa o corpo do meu Senhor, porque ele representa o corpo do meu Salvador. Jesus não tinha pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dê uma olhada, que aquele que te chama, aquele que deu a sua vida por você, que te ama, aquele que tem algo novo para fazer na sua vida e no seu coração. Você pode segurar na sua mão, por favor, segure na sua mão, e daqui a pouquinho nós vamos estar participando do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Nós estávamos hoje na escola bíblica de manhã, e nós estávamos meditando uma coisa tão gostosa. O amor que Deus tem por nós, né? O amor que Deus tem por nós. Porque nós temos dificuldade. Tem uma palavra que diz assim: o que o olho não vê, o coração não sente. E a gente só entende coisas que a gente vê. Eu estava dizendo hoje de manhã que eu li uma história, um conto. E diz assim, não posso afirmar que isso seja uma realidade, mas eu li essa história. Deve ter acontecido. Uma mulher entra num consultório médico e ela diz assim, que ela gostaria de tirar um filho, porque ela tinha um filho de 1 ano e ela estava grávida de um outro. E ela disse assim: eu não vou conseguir cuidar de 2, então é melhor o senhor tirar esse 1, eu fico com um só. O senhor pode me ajudar? E ele pensou, ele disse assim: olha, eu tenho a solução e eu vou te ajudar. Ele disse assim: olha, a senhora vai fazer um aborto, a senhora vai correr risco de vida, então faz o seguinte, a senhora traz o outro filho que tem 1 ano, eu dou uma injeção nele, eu tiro a vida dele. Assim a senhora fica 1 ano ainda, 9 meses, tem a gestação se cumprir. Assim nasce o outro filho, a senhora ainda descansa, e depois a senhora vai ter tempo para cuidar do outro. E ela ficou tão irritada, ela disse: doutor, o que o senhor está dizendo? Para me trazer o meu filho para o senhor matar? Para o senhor tirar a vida do meu filho? Ele disse: não, minha senhora, foi a senhora que entrou aqui pedindo para me ajudar a tirar a vida do seu filho. Não, mas o senhor não entendeu, não é esse. É aquele que ainda vai nascer. Ele disse: minha senhora, os 2 são teu filho. A diferença é que um já nasceu, o outro ainda vai nascer. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem tanta facilidade em amar aquilo que a gente está vendo, mas a gente não consegue ainda amar totalmente aquilo que a gente não vê. E de repente, o que acontece? Eu estava dizendo, Jesus nos amou há 2000 anos atrás. Ele amou a sua geração que estava na época e amou tantas outras gerações, até a mim e a você, e aqueles que ainda vão nascer. Ele amou e morreu por ela. Ele morreu por você que ainda ia nascer 2000 anos depois. Mas Ele te amou e Ele morreu por nós. Por quê? Ele não ama só aquilo que Ele vê, mas até aquilo que Ele não vê. E isso, aquilo que os olhos não vê, mas está dentro do coração, isso, em Hebreus capítulo 11, diz que isso chama-se fé. Então pela fé Ele morreu por mim e por você, porque ainda não nos via, mas sabia que nós iríamos existir, e fomos alcançados pela sua graça e a sua misericórdia. Amém. Ele te ama tanto. Dá uma olhada nesse pão. E alguém fala assim: mas olha, está tão diferente. É diferente porque Ele era diferente, porque Ele era o Filho de Deus, e Ele nunca pecou e nunca conheceu o pecado. Embora nunca pecou, nunca conheceu o pecado, mas tomou o meu e o seu pecado e morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas como não cometeu o pecado,
a morte não poder detê-lo, ele levantou dos mortos e ressurgiu e ressuscitou, porque ele é a ressurreição e a vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, nesta noite, nós estamos discernindo o corpo, e nós podemos entender que este é um pão totalmente diferente dos outros. É um pão que os judeus o chamam de matzá, porque não tem fermento, não é levedado, não é alterado, não é modificado, porque assim foi Jesus. Não foi alterado e modificado pelo mundo, pela corrupção, pelo engano, pela falsidade, pela hipocrisia, mas se fez carne e habitou entre nós, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Senhor, consagre agora esse alimento, este pão, e que nós possamos comer deste pão, porque o Senhor disse, Paulo disse que todas as vezes que nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Dê a bênção para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus, coma desse pão, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh Jesus, Tu és perfeito, santo. Estende as Tuas mãos, Senhor. Dá a bênção para o Teu povo. Que nós possamos entender, Senhor, que o Senhor é a porta e nós podemos passar por esta porta e chegarmos no Santo dos Santos, onde está a Tua presença, ó Pai. A presença do Deus eterno para nós adorarmos e cultuarmos e exaltarmos e glorificarmos. Dê para o teu povo, a tua igreja, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos nesta noite, Senhor, pelo teu sangue que nos justifica, porque hoje temos livre acesso ao trono da glória, porque o sangue de Jesus nos lava, nos redime de todo pecado, de toda transgressão. Oh Deus, nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício por nós na cruz, pelo teu sangue que está sobre as nossas vidas, nos purificando, nos justificando diante do Senhor. Ó Deus, consagra este cálice, que é o Novo Testamento do teu sangue, Senhor. É a aliança que o Senhor fez, uma aliança eterna, que o Senhor fez com a sua igreja. Ó Deus, venha trazer força, venha trazer, Senhor, nesta noite, a unção e o poder do teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Ó Deus, que a tua unção seja derramada nesta noite, uma unção poderosa, Senhor, para levantar o teu povo, Senhor, levantar a tua igreja. Oh Deus, porque o Senhor foi levantado na cruz. Oh Senhor, o Senhor morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou com todo o poder e glória. Oh Deus, nós queremos te adorar, Senhor, te agradecer, porque o Senhor morreu por nós, e pelo teu sangue, Senhor, o Senhor nos libertou, o Senhor curou as nossas feridas, todo o mal que estava sobre as nossas vidas, Senhor, porque o teu sangue tem poder nas nossas vidas. Ó Deus, toda a honra e toda a glória nós entregamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Em nome do Senhor Jesus. Beba agora desse cálice. Em nome de Jesus. Ó Deus de maravilhas. Ó Deus poderoso. Nós te adoramos, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que nós tivéssemos vida, para que por ele fôssemos salvos, resgatados, sarados. Estende as tuas mãos agora, Senhor, e derrama do teu poder, da tua unção, da tua graça, da tua misericórdia. Renova, limpa os nossos corações e nos dê a tua bênção, a tua unção, a tua virtude e o teu poderoso e precioso Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a todos. Terça-feira nós temos a nossa reunião. E eu creio que Deus quer mais. Porque quando aquele povo saiu do Egito, até chegar e receber os mandamentos, aquele povo foi conhecendo o Senhor. A cada dia conhecia mais a obra do Senhor, o agir do Senhor, o poder do Senhor, a unção do Senhor, o Espírito do Senhor. Que assim seja nesses dias. Daqui 50 dias nós temos a festa do Pentecostes. E que a gente possa, nesses 50 dias, os discípulos receberam orientações do Senhor. Quando deu 40 dias, o Senhor foi elevado aos céus e eles ficaram 10 ainda, em profunda comunhão. Por quê? Porque tinham passado pelas portas, o caminho, a verdade e a vida, estavam diante do santuário do Senhor. E receberam o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. E que a bênção do Senhor também esteja na sua vida e no seu coração. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Ele reina e vive para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Por favor, saude uns aos outros com a paz do Senhor Jesus. Amém.